Vamos continuar, então, o nosso estudo sobre a teoria dos motivos determinantes. Nós estávamos falando que, se o administrador público, se ele motivar o ato que é dispensado à motivação, ele fica vinculado àquela motivação. Aí nós falamos o seguinte: este motivo indicado pelo administrador público, entendido como justificativa da realização do ato, deve existir e ser legítimo, não pode ser uma motivação mentirosa. Havendo desconformidade entre a realidade e o motivo declarado ou não sendo ele causa justificável, torna-se possível a declaração da invalidade do ato pelo judiciário. O ato nessas condições é nulo. Exemplificando, o exemplo que eu falei, só para poder ratificar e realmente inculcar na cabeça de vocês, caros alunos. A nomeação e exoneração do comissionado independe de motivação declarada. O administrador pode, assim, nomear e exonerar, sem estar obrigado a apresentar qualquer motivação. No entanto, caso ele decida por motivar seu ato, ficará vinculado à existência e validade do motivo exposto. Muito bem. O caso da exoneração do servidor, que nós acabamos de narrar, a autoridade competente pode exonerá-lo livremente, sem dar qualquer justificativa a ninguém. Mas ele não precisava de dar qualquer justificativa. Agora, se ele exonera e afirma no ato de exoneração que o que está fazendo, porque o servidor, por exemplo, é inascido, é possível ao servidor contestar esse motivo perante o judiciário, comprovando-se, for o caso, a sua inexistência. A motivação foi mentirosa. O administrador público está vinculado àquela motivação. Assim, caros colegas, se o servidor não possuía nenhuma falta em atrasos ao serviço durante o período em que esteve comissionado, clara ficaria a inexistência do motivo declarado como determinante do ato de exoneração. Esse ato, portanto, seria um ato inválido. E esta nulidade poderia ser declarada pela própria administração pública ou pelo judiciário. Deixa eu ver se eu tenho alguma questão aqui para nós resolvermos sobre a teoria dos motivos determinantes. Deixa eu ver se eu tenho alguma questão. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode estar comentando. Tá, tem uma questão aqui. Verdadeira ou falsa? Os motivos determinantes são os alegados como certas situações de fato ou de direito que recomendam a edição de determinado ato administrativo. Verdadeira a questão. Outra, verdadeira ou falsa? O motivo determinante do ato administrativo não pode, por conseguinte, estar na vontade livre do agente. Ele não pode criá-lo ou supô-lo, mas apenas verificar a sua existência.
a não ocorrência do mesmo implica a impossibilidade da edição do ato. Questão verdadeira. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não temos. Muito bem. Então, teoria dos motivos determinantes, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu espero que tenha contribuído, que vocês não tenham mais dificuldade quanto, se caso cair alguma coisa na prova, o AB, o concurso público, sobre teoria dos motivos determinantes. Vocês não podem esquecer, se o administrador público ele não tinha a necessidade de motivar, se ele motivar, a motivação está vinculada ao seu ato. Não esqueça do exemplo que eu dei de exoneração de funcionário, de servidor comissionado. Muito bem, colegas. Nós vamos agora falar sobre o mérito do ato administrativo. Eu vou utilizar, vou trabalhar com um artigo muito bom, pequeno, mas muito bom, do Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, que é juiz de direito titular da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ele é professor da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Um artigo muito bom sobre o mérito do ato administrativo. Vamos então. O ato administrativo, nós sabemos, e já falamos várias vezes, é prerrogativa da administração pública, ou, como ensina o próprio Eli Lopes Meireles, é manifestação unilateral de vontade da administração pública, com seus requisitos e pressupostos que produzem todos os seus efeitos quando é editado, que produzem todos os seus efeitos quando é editado. Por força desse entendimento, o Poder Judiciário somente poderá analisar os aspectos formais do ato administrativo como competência, finalidade e forma, vedando-se a análise do objeto e do motivo. Colegas, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 35, que nenhuma ameaça ou lesão a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Concorda? Muito bem. Neste sentido, percebe-se que toda e qualquer lesão sofrida pelo jurisdicionado e que por este seja levada a conhecimento do judiciário, poderá ser analisada pelo Poder Judiciário. Olha, diz, de acordo com o magistrado Paulo Tadeu, o sistema que foi adotado, todos nós sabemos, no Brasil, foi de jurisdição única, o que permite que todas as ações, independentemente de sua natureza, sejam levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, o qual não pode e não deve se afastar do exercício da prestação jurisdicional, que é uma garantia fundamental, de todas as pessoas que vivem no território brasileiro. O Poder Judiciário poderá analisar o mérito do ato administrativo para verificar a decisão adotada pela administração pública, civil ou militar, em conformidade com o ordenamento jurídico, pautada pelos princípios expressamente estabelecidos. Olha o artigo 37. No artigo 37 da Constituição Federal de 88. É importante observarmos que a teoria da tripartição dos poderes, na realidade,
estava relacionada com a tripartição das funções, até porque o poder é único e indivisível, e que na democracia que nós vivemos, como preferem alguns teóricos, todo o poder emana do povo, sendo que nem sempre o povo é verdadeiramente o destinatário das ações que são desenvolvidas. Interessante a colocação do magistrado, né? Colegas, há defesa, né, e todos nós sabemos que o poder administrativo, o poder do administrador público, né, os seus atos, nós já explicamos, que são atos discricionários e vinculados. O discricionário, conveniência, falamos de oportunidade, discutimos da teoria, dos motivos determinantes. Agora, nesse momento que nós estamos estudando sobre o mérito, e eu coloquei para vocês que o poder judiciário, ele não pode se eximir, né, de julgar, ele não pode se afastar diante de uma ilegalidade, mesmo que seja de atos discricionários. Se houver ilegalidade, cabe sim ao Poder Judiciário julgar. Quando estudamos os requisitos dos atos administrativos, vocês vão lembrar muito bem, afirmamos que nem todos os elementos de sua estrutura são vinculados à expressa previsão da lei para qualquer espécie de atos. Assim, nos atos denominados vinculados, aqueles onde a liberdade de atuação do administrador é rigorosamente restrita, o ato vinculado é rigorosamente restrita ao expressamente previsto em lei. Todos os elementos encontram-se minuciosamente estipulados no texto legal e devem ser estritamente observados pelo administrador. Também já comentamos, já nos atos discricionários, assim entendido aqueles dos quais a lei confere certa margem de liberdade de atuação do administrador, possibilitando-lhe decidir sobre a oportunidade e a conveniência da prática do ato, por meio da escolha de seu objeto e valoração de seus motivos. Nem todos os requisitos de validade são estritamente vinculados. Colegas, nesses atos discricionários, vinculam-se invariavelmente à expressa previsão da lei: competência, forma, finalidade. E nós temos dois elementos que são discricionários, aonde que o administrador, pela conveniência e oportunidade, ele pode analisar a edição daquele ato. Como o nosso tempo está findando, né, vou encerrar esse vídeo e daqui a pouquinho a gente dá continuidade a essa aula, falando ainda sobre o mérito do ato administrativo. Muito obrigado, até o próximo encontro, se Deus quiser.